Indo aqui para a próxima pergunta, mudar um pouquinho de tema, porque é o seguinte, sempre quando alguém vem me perguntar, Fabrício, como é que eu começo a trabalhar com elementos finitos? Eu quero prestar serviço, né, de cálculo estrutural. Eu costumo dizer o seguinte, olha, dá uma olhada primeiro nos softwares open source. Por que eu falo isso? Estuda ele um pouco, primeiro para te dar uma... Eu acredito que dá uma base de conhecimento muito boa profissional. E ali ele tem um tempo para ver, não, realmente eu tenho um mercado aqui onde eu trabalho, eu consigo utilizar. Então, as pessoas me perguntaram o seguinte, o que o professor acha de software open source? Assim, vale a pena dedicar tempo para realmente prestar serviço com o software open source? Ou ele fica mais no campo acadêmico e se vai trabalhar, é melhor já investir numa licença de um software pago? Olha, eu sei que tem algumas empresas, né, que têm, inclusive, e eu tenho colegas que têm usado, né, o software, mas eles têm usado mais assim como a aplicação do método em problemas não tão grandes assim, né? O que eu tenho visto. Eu acho que, para usar, é interessante que você pegue alguns problemas que você já tem resposta. Eu vou dar um exemplo concreto. Nós fizemos um modelo, um dos modelos que a gente fez, entre vários aí, foi o modelo de ônibus, né? O modelo de ônibus tem 1.700.000 nós, né? Até entra uma questão de convergência, né? Se eu fosse fazer a convergência de um modelo de um ônibus, eu ia ter que fazer 4 ônibus para poder vender um, né? E isso é uma confusão que o pessoal faz, né? Convergência. Como é que você vai fazer a convergência no modelo de ônibus? É pela teoria. A gente só faz um modelo de ônibus, mas isso é outro assunto. Mas então, quer dizer o seguinte, eu acho que é interessante fazer testes nos quais você tem problemas de dimensão maior, né? Problemas de dimensão maior que já foram resolvidos e resolver o mesmo problema no open source, né? Para ver qual é a capacidade que ele tem, porque são softwares bons. Eu já vi aplicações, mas aplicações assim que são relativamente, a palavra não é nem limitada, a extensão do modelo não é tão grande e você consegue ter respostas que reafirmam a teoria. Isso é muito bom. Agora, como eu nunca vi ainda nenhum exemplo que eu quero falar assim, olha, eu fiz um modelo do carro do metrô usando o open source aqui e comparei com o modelo do... Eu acho que deveria ter sido feito, né? Deveria ser feito. Porque quando você começa a fazer, a responsabilidade é muito grande. Como eu falei, nós estamos calculando locomotiva. Nós estamos calculando truque de locomotiva. Que porra, truque de metrô que a gente calculou. Se um truque do metrô quebra, um truque que tem 6 carros de passageiro, é um Boeing caindo. Eu não sei se você... responsabilidade enorme. É enorme. Eu não sei se você já andou em São Paulo no metrô, entre a Praça da Árvore e a Santa Cruz. Não. Na verdade, eu estudei por muitos anos ali na Liberdade. Então, eu ia do Tietê até a Liberdade. Esse trecho eu fiz bastante. Então, mas tem um trecho que o escritório da NCE, numa época, foi ali na Praça da Árvore, né? Tá. E aí tinha um trecho ali da Praça da Árvore a Santa Cruz, que é o trecho que o metrô mais corria. Eu até ficava meio assim, você pega o metrô e falava, meu Deus, tal. O cara dava um cacete no metrô ali, que se um truque daquele, que vai lá embaixo, e nós fizemos análise de truque, porque tinha alguns truques do metrô que estavam tendo problema, né? Nós fizemos todo um estudo, foi para o IPT, fez teste de fadiga, aquela coisa toda. Então, eu acho que assim, quando você está fazendo um trabalho dessa natureza, eu acho que seria muito saudável, né, que funciona nos casos clássicos e casos que você tem controle analítico, não há dúvida. Eu já vi vários testes e funciona, né? Agora, é bom fazer esse teste para ver como é que é a capacidade dele
numérica, né, de ele resolver problemas de grande porte, né? Uhum. Então, isso daí eu acho que, quer dizer, isso não é uma crítica que eu estou fazendo, mas eu acho que é um procedimento saudável, né? Porque você tem que ter uma comparação aí boa. Mas eu acho que dá para fazer muita coisa assim com esses softwares. Mas quando você vai aumentar o tamanho do problema, eu acho que é interessante fazer essas comparações, como todo mundo faz, né? E próprio, se pegar o próprio Nafens, né, por exemplo, eles fazem comparação de vários tipos de códigos e fazem um belo de um trabalho, né? Eles têm Então, lá, os cálculos, os modelos prontos deles que eles usam para validação até, né, do software. Uma coisa exatamente. cara. Então, eu acho. Agora, quando você está falando, eu estou falando porque no NCE, todos os nossos modelos, ônibus, tem quase 2 milhões de nós, carros do metrô também. Nós estamos com o modelo de locomotiva, nós estamos com o modelo do truque da locomotiva. Então, são modelos, então, um modelo agora com equipamento agrícola, aqueles equipamentos gigantes lá que andam. Quer dizer, é tudo um modelo muito pesado. E a gente usa Nastran, né? Algumas coisas no Ideas, né? Que a gente tem o Ideas, né? Comprou o Ideas há muito tempo, mas eu acho que esse teste é válido, né? Legal, Quando legal. você Até mesmo porque quando a gente parte para um modelo tão grande quanto o professor está comentando, a complexidade aumenta e esses softwares, eles não costumam ser muito amigáveis, né? Então, cada vez vai... então eu acho que sempre o teste é importante. Até nós estamos agora, por um acaso, essa semana, nós tivemos 2 solicitações de problemas, entre aspas, pequenos, né? Era a espécie de um olhar que o tamanho da malha não vai ser tão grande, mas tem um problema ali local muito importante de contato, que tem o problema do contato em si tem a tensão de Hertz, né? Você tem que tomar um cuidado muito grande ao fazer isso por elementos finitos. Você não pode fazer um tamanho de uma malha que seja maior que o tamanho do seu problema, né? Se você pegar, por exemplo, 2 peças lá que estão em contato, ela gera uma área de contato, não é um ponto. E você consegue analiticamente calcular essa área de contato. E na hora de aplicar a carga, você tem que aplicar nessa surface aí, e não num ponto. Porque o resultado dá monstruosamente diferente. Agora, se o cara for usar o contato e ele não levar isso em conta, ele está perdendo a informação. Isso aí, esse contato vai ser importante para transmitir para o resto da peça. O que eu quero dizer é o seguinte: esse é um problema pequeno, entre aspas, que tem uma complexidade local e que tem um monte deles para resolver. Vai ter mais de 30 peças dessa para fazer, quer dizer, é um bom projeto, mas você ainda está ainda num limite que você consegue fazer modelos menores, né? E fazer um mix entre a teoria e a aplicação de elementos finitos. Agora, normalmente os nossos modelos, como eu te falei, são modelos desse tipo, né? 1 milhão e poucos mil nós e tal. Então, eu acho que compensa um teste. Eu acho que um teste é bom para fazer. Professor, só uma coisa que me veio aqui à cabeça. Muitas empresas exigem, por exemplo, eu quero que utilize esse software. Existe isso no mercado? Olha, antigamente tinha mais disso daí. Nós tivemos uma vez um problema com uma empresa que eles chegaram e nos solicitaram que fosse feito em tal software a análise, né? Falar, análise linear eu quero nesse software, não linear eu quero esse outro software. Não vou ficar falando o nome do software só para não... Mas teve um sem caso, problema. mas teve Mas isso um era caso mais muito... no passado. Hoje em dia... mais no passado. Mas uma vez eu tive até uma discussão que eles mudaram isso. Eles falaram assim, olha, deve ser usado este software ou similar. Esse ou similar, eu tenho certeza foi do que a gente encheu tanto o saco dos caras, sabe? Porque até eu vou falar uma coisa brincando, né? Não sei se hoje ainda vale o que eu vou falar, mas eu digo assim, qual é a empresa mais lucrativa do mundo, né? Pelo menos até um pouco tempo atrás. É uma empresa de petróleo bem administrada. E qual é a segunda empresa melhor do mundo? É uma empresa de petróleo mal administrada, né? Porque petróleo sempre deu dinheiro, né? E aí isso tem algumas coisas às vezes com software, porque tem algumas empresas, por exemplo, a área aeroespacial, né? O Nastran, ele apareceu na década de 50, foi um precursor dentro da NASA.
né? O seu Maquinil lá, o veinho, Maquinil, Schwender, Corporation, QMSC, depois apareceu o NX Nastran, mas todos vieram. Até tem uma história interessante, né? Porque aquele órgão americano, né, que cuida de toda essa parte comercial, quando foi criado o Nastran surgiu na NASA. E depois isso aí começou a ser comercializado, né, na forma de uma... Os caras falaram, peraí, vocês estão usando um programa público e vocês precisam compartilhar, né? Isso aí veio do governo dos Estados Unidos, né? Então, tem que ter uma outra empresa que tenha acesso a esse conhecimento. Então, o cara recebeu umas 2 versões antes, tanto que os Nastrans diferentes eles têm que conversar entre si. Aquele arquivo, o ponto .dat, que seria o AGES do Elementos Finitos, tem que conversar um com o outro, né? Então, isso daí, quando eles fizeram, eles estabeleceram restrições, né? Você não pode buscar uma empresa do Afeganistão nem do Iraque. Pô, você pensou, você vai fazer parceria com o inimigo dos Estados Unidos? Não pode. Você tem que... Enfim, o Nastran foi criado. Só que depois a área do petróleo, ela também começou a usar os softwares de elementos sinistros, que um outro tipo de software começou a surgir na área do petróleo. E era mais caro, porque tudo na área do petróleo era mais caro, né? Então, uma vez nós vamos fazer um serviço para a área do petróleo e o pessoal falou isso aí, olha, tem que usar este tipo de software aqui. Eu falei, mas por quê? A metodologia é diferente, a matriz de rigidez muda, ela muda de cor, qual é o problema? O que está acontecendo? E aí ficou uma... Depois a gente viu que eles começaram a pedir, né? Olha, usar este software ou similar. Porque existem software no mercado que todo mundo conhece. O LS-DYNA, o ANSYS, o Nastran, né? NX, MSC, que são softwares que já são consagrados. Daí, até voltando um pouquinho lá naquela conversa anterior, que você colocou muito bem. Open source, tá legal. Porra, pega lá, roda no Nastran, roda no Abacus, roda no ANSYS, o modelo de 1.700.000 nós, e depois roda no outro, que para problemas de dimensão menor funciona muito bem, né? Tá funcionando muito bem. Então, isso eu já vi os resultados, a coisa bate. Agora, precisa ver o desempenho dele nesses problemas mais amplos, né? Não sei se estou sendo claro nisso. Não, legal, professor.